Nesse vídeo iremos mergulhar na história e na estratégia por trás de 5 armadilhas usadas na guerra. Apesar da simplicidade de algumas, não podemos negar a sua eficácia. Número 5. Armadilha de espinhos é uma tática antiga, mas ainda eficaz, usada em diversas situações de conflito. Consiste na disposição de galhos afiados e espinhos no solo, geralmente em locais de passagem estratégicos, como trilhas na floresta ou pontos de acesso a acampamentos militares. Essa armadilha é especialmente eficiente devido à sua simplicidade e ao seu efeito surpresa. Os galhos e espinhos são muitas vezes camuflados pela vegetação circundante, dificultando a detecção por parte das tropas inimigas. Quando ativada, a vítima pode ficar presa nos espinhos, tornando-se um alvo fácil para ataques posteriores. Essa tática é frequentemente empregada em ambientes naturais, onde a vegetação densa proporciona um terreno ideal para sua implementação. No entanto, também pode ser adaptada para uso em áreas urbanas, utilizando objetos pontiagudos e materiais improvisados para criar obstáculos semelhantes aos espinhos naturais. Em resumo, a armadilha de espinhos é uma arma simples, mas eficaz, que demonstra como a criatividade e a astúcia podem ser tão importantes quanto o poder de fogo no campo de batalha. Número 4. Falsas trincheiras são uma estratégia engenhosa utilizada para enganar e desorientar o inimigo durante um conflito. Consistem na criação de trincheiras falsas, projetadas para parecerem idênticas às trincheiras reais, mas que na verdade estão vazias ou são armadilhas para emboscadas, e os soldados podem se posicionar em locais estratégicos ao redor das falsas trincheiras, esperando o momento certo para atacar quando o inimigo estiver mais vulnerável e exposto. Essa tática aproveita a importância das trincheiras no combate terrestre, que são utilizadas para proteger as tropas do fogo inimigo e para avançar de forma segura pelo campo de batalha. Ao criar falsas trincheiras, os estrategistas militares podem induzir o inimigo a acreditar que encontraram uma posição defensiva importante, levando-os a concentrar seus esforços em atacar ou ocupar esse local. Enquanto isso, as verdadeiras trincheiras podem estar localizadas em outro lugar, mais bem protegidas e preparadas para resistir aos ataques inimigos. Isso permite que as forças defensoras mantenham uma vantagem tática, enquanto o inimigo desperdiça tempo e recursos tentando capturar uma posição falsa. Essa estratégia não apenas confunde e desorienta o inimigo, mas também demonstra a importância da inteligência e da astúcia no campo de batalha. Número 3. As minas terrestres são armas traiçoeiras e altamente destrutivas, projetadas para serem enterradas no solo e ativadas por contato ou proximidade. Elas representam uma das ameaças mais persistentes e devastadoras em conflitos armados, deixando um legado de morte e mutilação mesmo após o término do confronto. Essas minas são frequentemente colocadas em locais estratégicos, como áreas de fronteira, rotas de abastecimento e territórios disputados. Elas podem ser acionadas por pressão, quando um indivíduo ou veículo passa sobre elas, ou por proximidade, quando detectam a presença de alvos em sua proximidade. O impacto das minas terrestres vai muito além das vítimas imediatas. Elas causam medo e impedem o acesso a recursos vitais, como carro-pipa e de suprimentos, e dificultam os esforços de reconstrução da região afetada após o término do conflito. Além disso, as minas terrestres têm um custo humano terrível. Muitas vezes, suas vítimas são civis inocentes, incluindo crianças que as confundem com brinquedos ou objetos inofensivos. Mesmo aqueles que sobrevivem a uma explosão muitas vezes enfrentam lesões graves que alteram suas vidas para sempre. Embora as minas terrestres tenham sido proibidas pelo Tratado de Ottawa em 1997, ainda há milhões delas espalhadas pelo mundo, representando uma ameaça contínua para comunidades em áreas afetadas por conflitos passados e presentes. Em resumo, as minas terrestres são armas cruéis e indiscriminadas, que causam sofrimento e destruição por muitos anos após o término de um conflito. Sua erradicação completa requer um compromisso global para limpar e desativar esses dispositivos nas regiões onde teve conflito no passado. Número 2. Iscas humanas. Esse tipo de tática brutal e desumana utilizada em conflitos militares, onde soldados são enviados para áreas perigosas ou vão expostas propositalmente com o objetivo de atrair ou distrair o inimigo, permitindo que outras unidades realizem ataques surpresa ou ganhem vantagem tática. Essa tática explora a coragem e o sacrifício dos soldados, muitas vezes sem o seu pleno conhecimento das consequências.
Eles são enviados para o campo de batalha com a expectativa de cumprir uma missão, mas na realidade são usados como peões descartáveis em um jogo mortal de estratégia militar. O uso de iscas humanas é especialmente comum em situações onde as forças militares estão em desvantagem numérica ou estratégica, e o comando busca maneiras desesperadas de ganhar vantagem sobre o inimigo. É importante destacar que o uso de iscas humanas é considerado uma violação do direito internacional humanitário, das leis de guerra, também é proibido pelos tratados e convenções internacionais. No entanto, apesar dessas proibições, ela continua sendo praticada em alguns conflitos ao redor do mundo, destacando a necessidade contínua de vigilância e responsabilização. Em resumo, as iscas humanas representam uma das facetas mais sombrias da guerra, onde os soldados são tratados como peças descartáveis em um tabuleiro de xadrez militar. Para que essa prática seja encerrada requer um compromisso global com a justiça e o respeito pelos direitos humanos, garantindo assim que nenhum indivíduo seja sacrificado em nome da estratégia militar. Número 1. Armadilhas de água. É uma táticas enganosas empregadas em regiões onde a água é um recurso vital e escasso. Essas armadilhas são projetadas para atrair e capturar soldados sedentos de sede ou unidades inimigas que buscam abastecimento de água, transformando uma fonte aparentemente segura em uma armadilha mortal. Essas armadilhas podem assumir diversas formas, desde a contaminação intencional de fontes de água com substâncias tóxicas ou até mesmo uma emboscada montada em torno de poços ou fontes naturais. O objetivo é induzir o inimigo a baixar a guarda e se expor ao perigo enquanto tentam matar sua sede. Uma das características mais traiçoeiras das armadilhas de água é a sua capacidade de minar a confiança das tropas inimigas em fontes de água aparentemente seguras. Isso cria uma atmosfera de paranoia e desconfiança, onde soldados são forçados a tomar decisões difíceis sobre onde e quando se abastecer, aumentando o risco de desidratação e exaustão. Além disso, as armadilhas de água também podem ser utilizadas como ferramentas de guerra psicológica, onde os soldados não sabem se pode confiar nos recursos naturais encontrados dentro do território controlado pelo inimigo. Para evitar cair em uma armadilha de água, as tropas são frequentemente treinadas para purificar a água de fontes desconhecidas ou suspeitas antes de consumi-la. No entanto, mesmo com precauções adequadas, o risco de contaminação ou emboscada ainda persiste, tornando essa uma ameaça constante em áreas de conflito. Em conclusão, as armadilhas de água destacam a importância crítica, não apenas como um recurso vital para a sobrevivência, mas também como uma ferramenta estratégica no campo de batalha. Proteger e garantir o acesso seguro à água é essencial para manter a saúde, o bem-estar e a eficácia das tropas em qualquer cenário de guerra. Nesse vídeo, mostramos a diversidade e a astúcia das táticas empregadas em conflitos militares ao longo da história. Cada uma dessas armadilhas representa uma faceta diferente da guerra, desde a engenhosidade tática até a crueldade desumana. No entanto, elas também destacam a necessidade de vigilância, precaução e, acima de tudo, a busca por soluções pacíficas para resolver os conflitos, garantindo assim um futuro mais seguro e livre de sofrimento para todas as pessoas afetadas pela guerra. Até o próximo vídeo.